Olá, começando então o Clube do Eco de hoje. Hoje a gente vai discutir um pouquinho do ecocardiograma tridimensional. Meu nome é Aline, eu sou fellow em ecocardiografia pediátrica avançada e fetal da CardioPed Brasil, e essa apresentação é uma parte do programa de fellow. As informações da aula eu tirei basicamente desse consenso da ASE, que foi publicado em 2017 e que fala especificamente de ecocardiografia 3D nas cardiopatias congênitas. O ecocardiograma, então, tridimensional se tornou importante no manejo dos pacientes com cardiopatia congênita, porque ele auxilia, então, no planejamento pré-cirúrgico, na orientação, na intervenção por catéter e na avaliação funcional do coração. Ele está sendo cada vez mais utilizado em crianças devido à boa janela acústica, que acaba sendo necessário para adquirir as imagens, né? E a natureza não invasiva da técnica. Quanto às técnicas de imagem, falando um pouquinho dos transdutores. O desenvolvimento da sonda matricial com processamento paralelo possibilitou o eco 3D em tempo real desde a década de 90. Posteriormente, os transdutores foram se tornando cada vez menores e semelhantes aos que a gente usa no eco bidimensional. E quanto menor foi ficando esse transdutor, possibilitou o desenvolvimento de um transdutor pediátrico 3D de alta frequência, então de 2 a 7 mHz, que melhorou a resolução em crianças que têm a frequência cardíaca mais alta. E essa miniaturização também permitiu o desenvolvimento da sonda transesofágica, que a gente tem só o tamanho adulto por enquanto. Os transdutores, então, devem ser capazes de produzir imagens bidimensionais que sejam equivalentes aos transdutores tradicionais. Alguns transesofágicos conseguem isso, mas os transtorácicos geralmente não correspondem à qualidade de imagem de um transdutor bidimensional, principalmente esses pediátricos. E quanto ao transesofágico, na verdade, as sondas podem ser usadas só em pacientes com mais de 30 quilos, que é a sonda adulta. Quanto aos modos de aquisição. Uma boa resolução espacial e temporal é uma prioridade para as imagens na cardiopatia congênita. O transdutor matricial possui diferentes modalidades de aquisição de dados, o uso vai depender da clínica da cardiopatia que a gente está estudando. Então, o primeiro modo é o modo multiplano simultâneo, 2D, o outro é o modo do Eco 3D em tempo real, e o último, aquisição multibatimentos controlada por eletro. O modo multiplano, as sondas atuais permitem a rotação da imagem em 360 graus no plano da imagem, e ele permite a exibição simultânea de mais de um plano de imagem bidimensional, que pode ser direcionado eletronicamente. A desvantagem é que a resolução temporal é reduzida, mas ele tem algumas aplicações que incluem a avaliação da CIA, a gente consegue avaliar bem o tamanho da CIA e o tamanho das bordas, tamanho da CIV e a forma, avaliação das válvulas atrioventriculares e das semilunares e das vias de saída. Aqui a gente tem um exemplo do que seria esse modo multiplano, então, na imagem aqui em cima, a gente tem a válvula mitral vista no eixo curto, e aqui o plano de corte que a gente vê aqui nessa segunda imagem, a mitral no outro ângulo, né? Então, aqui o eixo curto e aqui o eixo longo, a linha pontilhada corresponde ao corte para essa outra imagem. E aqui embaixo, a mesma imagem, só que com a regurgitação. E aí a gente consegue avaliar bem aonde, em que ponto da mitral que está ocorrendo essa insuficiência. O outro modo é o modo 3D em tempo real. Ele vai exibir aquele volume piramidal ajustável, que a gente consegue fazer cortes, né, na imagem. Ele tem pouco potencial para artefato, facilita a realização do exame em crianças pouco cooperativas.
Só que o campo de visão é limitado, então ele dificulta um pouco a avaliação das cardiopatias complexas, porque a gente precisa definir muitas vezes a relação de cada estrutura com as estruturas adjacentes. A aquisição multibatimento controlada por eletro é frequentemente usada para o eco 3D pediátrico, porque ela adquire um campo de visão com resolução temporal melhor. No entanto, ela pode produzir artefatos relacionados à respiração e ao movimento do paciente. O Doppler de fluxo, ele pode ser adicionado em qualquer uma das outras modalidades e a adição do Doppler acaba reduzindo um pouco a resolução. Quanto aos princípios de aquisição, a resolução das sondas, a resolução axial é maior do que os planos laterais ou elevacionais, então a gente precisa direcionar bem a imagem para aquilo que a gente quer estudar, para aquela estrutura que a gente quer estudar. A revisão das imagens multiplanares é importante antes da exibição das renderizadas, né, para evitar erros de diagnóstico. E imagens de estrutura cardíacas estáticas, como CIAs e CIVs, podem ser obtidas usando o 3D ou o Zoom 3D ao vivo, porque a resolução temporal vai ser suficiente para essas lesões. Quanto à configuração de ganho, ela é importante para reduzir o ruído, que vai impedir a visualização e formar como se fossem buracos mesmo na imagem, ou alguns outros artefatos. O que a diretriz fala é que a gente deve sempre usar um ganho maior do que o que normalmente a gente usaria no eco bidimensional, porque no pós-processamento a gente consegue reduzir e melhorar essa imagem, mas se por acaso for necessário aumentar depois, não é possível. Então, é melhor a gente reduzir depois no pós-processamento do que ficar com uma resolução da imagem mais ou menos. E aqui a gente tem um exemplo. Na primeira imagem, o eixo longo parasternal com um ganho insuficiente, então a gente vê que essa parte aqui que teria profundidade, né, no eco 3D está mais opaco e a gente não consegue perceber a profundidade na imagem, e aqui, quando houve a redução do ganho, a gente ganha essa profundidade na imagem e a gente consegue avaliar melhor as cavidades aqui. Outra coisa que merece a consideração é a apresentação dessas imagens. A inclinação e a rotação devem ser individualizada para exibir a região de interesse. Então, aqui, por exemplo, a gente vê duas imagens da válvula mitral, só que uma leve rotação faz com que a gente consiga avaliar melhor esse folheto anterior, com toda a profundidade dele, que aqui a gente não consegue observar. Quanto aos modos de exibição, nas cardiopatias congênitas, a gente costuma usar esses três tipos de modo. A renderização de volume, a renderização de superfície e a exibição de imagem reformatada multiplanar, que é o MPR. A renderização de volume, os conjuntos de dados renderizados por volume podem ser segmentados eletronicamente para expor as estruturas cardíacas de interesse. Então, é aquele volume que a gente vai cortando para chegar na estrutura que a gente queria observar. E isso vai ser especialmente útil para as cardiopatias congênitas antes de intervenções. A renderização de superfície apresenta superfícies de estrutura ou de órgãos com uma aparência sólida. Ela é usada para visualizar tamanho, forma e função. O software de análise inclui a detecção de borda endocárdica, semi ou totalmente automatizada, que a gente vai usar para quantificação da função ventricular, que a gente vai ver mais para frente, e a detecção semiautomática do movimento do folheto mitral. Ela tem limitação pela forma ventricular ou pela morfologia da válvula. E o último modo de exibição é a exibição de imagem reformatada multiplanar, que permite que um conjunto de dados seja visualizado em uma tela dividida em quadrantes, com um conjunto de dados 3D cortado em 3 planos, sagital, coronal e transversal, que são configuráveis pelo usuário. Essa exibição de planos pode ajudar a compreender a anatomia de cardiopatias complexas e pode facilitar a medição de algumas estruturas, como CIAs e CIVs.
áreas valvares, orifícios efetivos e vena contrata também podem ser medidos manipulando esses planos. Então, a gente tem aqui um exemplo do que seria esse MPR. Aqui, na primeira imagem, a gente vê um eixo longo, e aqui as cores vão corresponder aos quadros e às linhas. Então, aqui, por exemplo, a linha vermelha está cortando a válvula aórtica. A gente vê que o quadro vermelho vai ter uma visão do eixo curto dessa válvula aórtica no mesmo nível que foi cortada nessa primeira imagem. E a mesma coisa acontece com a linha azul. A linha azul aqui, ela está atravessando o ventrículo esquerdo e passando por dentro da aorta. E é a imagem que a gente vê no quadro azul aqui embaixo. E aqui seria a imagem renderizada. Esse tipo de imagem também permite que a gente mude essas linhas para conseguir visualizar outras estruturas. Então, aqui a gente tem um exemplo do vídeo, da mesma imagem, só que a gente passando o corte que estava focado na aorta para a mitral. Então, primeiro ele vai rodar essa linha vermelha, e conforme ele vai rodando a linha vermelha, a gente vê que o quadro aqui vermelho deixa de focar na aorta e agora está focando na mitral. E depois ele vai ajustar também a linha azul para fazer um eixo longo dessa mitral aqui. E a gente vê que a imagem aqui embaixo vai também modificando para esse novo foco da imagem. Então, aqui agora ele está focando na válvula mitral, tanto um eixo curto quanto um eixo longo da válvula. E aqui a gente consegue ver o átrio, a abertura e o ventrículo, levando a imagem final, que é essa daqui, né? Então, a mitral aqui em eixo curto, e aqui o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e a mitral, que no vídeo a gente consegue ver os folhetos aqui abrindo e fechando. Quanto à exibição e orientação da imagem, a posição cardíaca, citos, conexões e alinhamentos podem ser anormais nos pacientes com cardiopatia congênita, né? Então, isso acaba representando um grande desafio para as imagens ecocardiográficas. O 3D facilita porque ele consegue fazer essas projeções faciais dos septos e das válvulas atrioventriculares, e esses podem sempre ser girados no plano Z, ou seja, no sentido horário ou no anti-horário, para orientar anatomicamente essas imagens. A orientação, então, deve ser o mais consistente e intuitivo possível, então a gente tenta sempre projetar o coração como na posição anatômica de uma pessoa em pé, e essa vai ser a mesma abordagem das imagens de ressonância e tomo, então, para a gente fazer essa comparação com os outros exames. Aqui, então, a gente tem um exemplo da orientação original, e aqui a peça vai ser girada, né, no plano Z, até que a gente tenha uma orientação anatômica, que é uma representação de uma CIA, né, que é o septo interatrial, e aqui o asterisco uma CIA, e aqui a gente vê a cava superior, na posição original, ela está aqui mais à esquerda, e aqui, depois da rotação, ela vai estar em posição anatômica, a cava superior lá em cima, a cava inferior embaixo, o seio coronário e a aorta, para a gente ter uma relação anatômica entre as estruturas. A avaliação do septo interatrial com eco 3D. Ele pode ser visibilizado tanto pela face atrial direita quanto pela esquerda. A projeção do átrio direito permite a visualização de marcos importantes, como a veia cava superior, a veia cava inferior, a aorta ascendente, a válvula tricúspide, a fossa oval e o orifício do seio coronário. A orientação anatômica, então, como a gente viu na imagem anterior, vai ter sempre a veia cava superior acima e a válvula tricúspide à direita do septo atrial. Aqui um exemplo, então, de um septo normal. A gente vê como na outra imagem, a veia cava superior aqui acima, a veia cava inferior, a tricúspide à direita e o seio coronário aqui. E aqui os asteriscos estão delimitando a lâmina da fossa oval. Aqui um exemplo de uma CIA, e aqui a rotação da imagem vai permitir que a gente, nesse primeiro momento, está vendo o septo pelo aspecto atrial direito,
E rotacionando a imagem, a gente tem a imagem do aspecto pelo átrio esquerdo, vendo esse mesmo defeito, só que pelo átrio esquerdo. O septo ventricular também pode ser visto tanto pelo aspecto do VD ou do VE. Por convenção, a gente, os componentes que a gente vai nomear e para definir CIVs e tudo mais, a gente vai usar as estruturas do VD. E para ter essa imagem, quando é feita a imagem 3D, a parede do VD, a parede livre do VD é removida. Então, aqui a gente tem uma visão que seria do ventrículo direito, do septo interventricular. Então, aqui o átrio direito, a válvula tricúspide, aqui a face diafragmática do coração, então, o coração em posição anatômica, e aqui a trabécula septomarginal e a válvula pulmonar. Então, as estruturas que a gente vai nomear nesse septo interventricular. E aqui embaixo, uma imagem vista pelo ventrículo esquerdo. Aqui a parede do ventrículo esquerdo, que foi removida, e a gente vê, então, o septo, o átrio esquerdo e a aorta. E a parede mais lisa, né? Que é o aspecto que a gente espera quando vendo do ventrículo esquerdo. Então, aqui, da mesma forma que a gente fez com a imagem do septo interatrial, a gente tem, então, o aspecto ventricular esquerdo, a princípio, desse septo interventricular, e a imagem foi rodada primeiro para ser colocada em posição anatômica, e agora, girando a imagem, a gente tem o aspecto pelo lado direito, pelo ventrículo direito. E a mesma coisa, as estruturas, a válvula tricúspide, né, o ventrículo direito, o átrio direito aqui. E aqui um exemplo de uma CIV, a mesma coisa que, a princípio, vendo pelo aspecto do ventrículo direito. Então, aqui a gente tem a via de saída do ventrículo direito, a válvula tricúspide, a relação dela com a CIV, e aqui a mesma CIV, só que vista pelo ventrículo esquerdo. E aqui a relação dela com a aorta e com a mitral. Quanto às válvulas atrioventriculares. Então, nas cardiopatias congênitas, a gente sabe que nem sempre a válvula que está do lado esquerdo é uma mitral e a do lado direito é uma tricúspide. Então, independente da morfologia dessa válvula ou de onde ela está localizada, uma visão em face projetada do aspecto ventricular ou atrial, e aí a imagem 3D é girada para que a superfície diafragmática seja sempre mostrada abaixo, então sempre respeitando essa orientação anatômica. Então, isso significa que, por exemplo, no caso de um defeito do septo atrioventricular, quando a gente vê o folheto que está acima aqui, vai ser o folheto ponte superior. E o folheto que está abaixo, o folheto ponte inferior. Sempre respeitando, então, aqui a face diafragmática do coração e essa orientação anatômica. Quanto às válvulas aórtica e pulmonar. A morfologia, a posição e a permeabilidade devem ser sempre avaliadas. Elas são projetadas em formato anatômico também, usando a mesma convenção de padrão de nomenclatura que a gente usa para o eco bidimensional. A válvula aórtica, por exemplo, pode ser projetada como se ela estivesse sendo vista da aorta ascendente ou da via de saída do VE, e a nomenclatura convencional dos folhetos, dos seios, esquerdo, direito e não coronariano é usado da mesma forma que o bidimensional. E aqui a gente vê um exemplo, então, essa válvula aórtica está sendo vista da aorta ascendente, uma projeção aórtica da válvula, e aqui a gente tem, então, o folheto direito, esquerdo e o não coronariano. Uma utilização muito importante também do eco 3D é a orientação para intervenção por catéter. Então, o eco transesofágico 3D é uma técnica de imagem rápida e útil para avaliação das cardiopatias durante essas intervenções, principalmente no fechamento de CIAs e CIVs. Ela complementa o eco bidimensional, mas ela não é suficiente sozinha, a gente precisa dos dois tipos de imagem.
e vai auxiliar na avaliação dos defeitos, das margens, das bordas e das estruturas adjacentes. Pela limitação do tamanho da sonda, ela só vai ser viável em pacientes com mais de 30 quilos, e como o procedimento tem um tempo limitado, o Eco 3D em tempo real, o modo 3D em tempo real vai ser o mais eficiente nesses casos. E também ele é usado para guiar a intervenção e também para avaliar o resultado dos procedimentos. Então, aí a gente vai avaliar a posição que ficou o dispositivo, a relação dele com as outras estruturas e a presença ou não de chantes residuais. Então, aqui a gente tem um exemplo da visão de uma CIA, né? Aqui não no Eco em tempo real, mas no modo MPR. Então, aqui, da mesma forma que a gente viu naquela outra imagem, os planos, então, vão seguir os quadros. Então, aqui, esse plano azul, ele está passando por toda a CIA aqui. E aqui a gente consegue ver, então, que no quadro azul, a gente tem a CIA vista de frente. E aqui a mesma coisa, né? O plano azul foi orientado para pegar as margens aqui da CIA, e aqui a gente vê a imagem renderizada da CIA e das bordas direitinho. Ela pode ser medida tanto aqui, as bordas, quanto nos planos sagital, coronal ou apical. E aqui a gente tem, então, imagens renderizadas, exemplos de CIAs, e da avaliação das bordas dessas CIAs. Então, aqui, a gente tem nessa imagem do centro, uma CIA que a gente tem bordas adequadas para a colocação de um dispositivo. A gente vê que todas as bordas aqui com as outras estruturas, aqui com a cava superior, aqui com a aorta, a gente tem uma distância entre as estruturas. E aqui, exemplos de CIAs que não teriam bordas suficientes para intervenção. As setas mostram as regiões em que a borda é insuficiente. Então, aqui, a borda com a aorta seria insuficiente, aqui, a borda com a pulmonar, com a veia pulmonar, aqui, a borda com a cava superior, e aqui, a borda com a cava inferior, muito pequena e insuficiente para a colocação de um dispositivo. E aqui um exemplo pós-procedimento, na verdade, após a colocação do primeiro dispositivo, que é esse que a gente vê aqui mais atrás, ficou um shunt residual, uma CIA residual, e aqui um segundo dispositivo que foi colocado, ainda com o catéter aqui visibilizado na imagem, para fechar esse defeito residual que ficou depois do primeiro procedimento. Quanto à avaliação, então, dos volumes e da função ventricular. Essa avaliação ventricular, né, de volume e função, é sempre um desafio para a gente nas cardiopatias congênitas. A geometria ventricular pode estar muito distante da geometria normal que a gente tem de um coração sem a cardiopatia, né? Então, os pacotes de software são projetados para esses corações normais. Mas a gente acaba extrapolando para os corações com cardiopatia congênita, porque essa avaliação de volume e função está sendo cada vez mais importante para planejar o manejo desse paciente, e já está comprovado que uma avaliação subjetiva muitas vezes não é confiável. A avaliação, então, do tamanho, a avaliação com o Eco 3D do ventrículo direito, a princípio. Essa avaliação do tamanho e da função é importante para a prática clínica, principalmente em pacientes de pós-operatório tardio, de tetralogia de Fallot, e outros reparos que acaba sendo necessário um conduto VDTP. O tamanho desse ventrículo vai afetar o momento de substituição dessa válvula pulmonar. Então, e a gente vê no nosso dia a dia mesmo o quanto é difícil, às vezes, fazer uma ressonância nesses pacientes. Então, o Eco 3D acaba sendo uma alternativa para a gente avaliar e avaliar de forma seriada esse volume de uma maneira mais prática e menos intervencionista, né? Existem, então, fatores que dificultam essa avaliação do ventrículo direito.
a posição do ventrículo direito imediatamente após o externo, as trabeculações proeminentes, a geometria complexa, ele é triangular no plano sagital e crescente no plano coronal, e os tratos de entrada e de saída não são localizados no mesmo plano. O Eco 3D, então, nesse ponto, tem uma vantagem, porque ele faz poucas suposições quanto à forma ventricular, e a gente vai ter 3 técnicas para avaliar e medir os volumes e a fração de ejeção desse VD. O primeiro vai ser a somatória de discos, a detecção de borda semiautomática e a reconstrução 3D baseada no conhecimento. A somatória de disco, ela tem uma viabilidade boa em crianças saudáveis e tem uma correlação boa com os volumes do VD derivados da ressonância, mas sempre a gente vai ter uma diferença, o Eco 3D sempre vai dar valores um pouquinho menores do que o da ressonância para esses volumes. A reconstrução 3D baseada no conhecimento, ela avalia o volume do VD a partir de uma série de imagens bidimensionais. Os pontos de referência anatômicos são identificados nessa imagem e essas imagens são processadas pela internet usando um banco de dados que relaciona com imagens de ressonância magnética. E o método que é mais comum e o que a gente usa aqui no nosso serviço é a detecção de borda semiautomática ou automática, que é o método mais comum para avaliar o volume e a fração de ejeção do VD. Um conjunto de dados 3D de volume total é adquirido e segmentado em cortes de 4 câmaras, sagital e coronal. Os principais pontos de referência anatômicos do VD e do VS são definidos e o contorno diastólico e sistólico finais são desenhados manualmente em cada corte para construir um modelo de poliedro dinâmico do VD. O software do Epic que a gente usa aqui, a gente nem precisa fazer esse contorno diastólico final e sistólico final. Ele faz automaticamente e a gente corrige o que não está adequado na imagem final. E aqui é um exemplo, então, aqui dos cortes, né, da imagem 3D segmentada, nos cortes 4 câmaras, sagital e coronal. E aqui os diâmetros desenhados, né? Então, é nessa imagem que a gente vai fazer as correções quando o software não detectou direitinho as bordas. E aqui é o modelo do ventrículo direito, que é a partir desse modelo que a gente vai definir, que o software vai definir, né, os volumes diastólico final e sistólico final e a fração de ejeção. Em adultos e crianças saudáveis, a confiabilidade intra e interobservador é boa dessa técnica. Os adultos, após o reparo da tetralogia de Fallot, essas medidas se correlacionam bem com a ressonância, mas, como eu falei anteriormente, o Eco 3D vai sempre subestimar um pouco esses volumes. Em crianças com síndrome do coração esquerdo hipoplásico, como esse tipo de avaliação pelo Eco 3D tem uma boa reprodutibilidade, ele pode ser usado no acompanhamento seriado. A avaliação 3D do ventrículo esquerdo agora. A avaliação é confiável do volume e da função do VE e é importante em pacientes com cardiopatia congênita. O eco bidimensional tem limitações importantes porque ele faz suposições sobre a forma do ventrículo esquerdo que são frequentemente inválidas. E o Eco 3D pode contribuir, então, significativamente para a avaliação de volume, função e massa desse ventrículo esquerdo. O método de análise. Os conjuntos de dados são obtidos a partir de uma posição apical ou apical modificada, com o transdutor tentando incluir o volume total do ventrículo esquerdo. O software vai rastrear o endocárdio do ventrículo esquerdo ao longo dos ciclos cardíacos e isso vai depender da qualidade da imagem e da janela acústica desse paciente. O usuário vai definir os pontos principais de referência, seguindo pelo rastreio semiautomático do endocárdio. A reprodutibilidade pré-estimativa do volume é boa e é útil para acompanhamento seriado desses pacientes, e os valores não são intercambiáveis com aqueles obtidos pela ressonância. Aqui um exemplo, então, do nosso serviço do Heart Model, que é o que a gente usa para avaliação do ventrículo esquerdo. Então, aqui
é a imagem que ele dá, né, da detecção semiautomática nos planos, né, o 4 câmaras, o 2 câmaras e o 3 câmaras, e aqui os valores, né, que ele já vai dar do volume diastólico final, do volume sistólico final e a fração de ejeção, além das medidas do átrio, frequência, tudo ele vai dar nessa tabela aqui. E forma, então, essa imagem que a gente consegue também rotacionar para ver de outras formas. Uma outra coisa que eu encontrei enquanto estudava e pesquisava aqui a gente usa o aparelho da Philips, né, que é o EPIC, que tem as funções de eco 3D. No YouTube da própria Philips, a gente tem alguns vídeos que explicam passo a passo como fazer cada uma dessas avaliações. Então, esse primeiro vídeo aqui seria de como fazer o 3D em tempo real, né, o full volume. Aqui como fazer o Heart Model e aqui como fazer a avaliação do ventrículo direito. Eu só não vou passar os vídeos porque eles são um pouquinho longos, então a gente vai acabar passando um pouquinho da hora, mas vou disponibilizar depois para a equipe os links para a gente, bem passo a passo, assim, qual botão aperta, como é a janela adequada para fazer cada uma das imagens, bem passo a passo de como fazer todo o processo para adquirir essas imagens. Aqui, então, a referência, né, da diretriz que eu usei. E é isso. Obrigada.